A Rádio Vida para Todos apresenta Diamantes da Palavra. Estevão, ao ser apedrejado. Algum tempo depois do início da igreja em Atos, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de provisão. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: "Não está certo deixar de anunciar a palavra de Deus para cuidar da alimentação. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e entregaremos este serviço a eles. Assim poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e na obra para anunciar a palavra de Deus." Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram 7 homens, inclusive Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Contudo, ficaram contra ele alguns vindos das províncias do exterior e começaram a discutir com ele. Mas o Espírito de Deus lhe dava tanta sabedoria que ele ganhava todas as discussões. Então subornaram algumas pessoas para dizer: "Ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus." Dessa maneira, eles atiçaram o povo e os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão e levaram-no ao conselho superior e arranjaram alguns homens para dizer mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: "Este homem não para de falar contra nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu." Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. O sumo sacerdote perguntou a Estevão: "O que essas pessoas estão dizendo é verdade?" Estevão então começou a pregar o evangelho para eles, começando desde Abraão e continuando a falar da história do povo de Israel. Ele os lembrou de como Deus lhes havia prometido um Messias que viria salvar o povo. Por fim, afirmou que este Salvador já havia vindo. Era Jesus que foi crucificado, mas que não ficou morto e sim ressuscitou. Disse ainda que eles não deveriam ser teimosos nem duros de coração, mas crer em Jesus para ser salvos. Quando os membros do conselho acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus, e então disse: "Estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus." Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra ele e o arrastaram para fora da cidade para apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta de suas capas. Enquanto atiravam as pedras, Estevão invocava Jesus dizendo: "Senhor Jesus, recebe meu espírito." Depois, ajoelhou-se e gritou em voz bem forte: "Senhor, não condene essa gente por causa desse pecado." Depois que disse isso, ele morreu. Mesmo sendo um discípulo escolhido apenas para suprir alimentos às viúvas, Estevão era cheio do Espírito Santo e conhecia muito bem as Escrituras. Além disso, era intrépido em falar de Jesus para as pessoas. Não teve medo quando foi acusado falsamente, nem quando enfrentou a morte ao ser apedrejado. Neste momento tão difícil, ele invocou o Senhor Jesus, que apareceu para ele em pé, nos altos céus à direita do Pai. Depois de morto ou ressuscitado, o Senhor assentou-se à direita de Deus, como prova de ter concluído sua obra de redenção. Porém, quando sofremos por causa de seu nome, ele fica em pé, mostrando que se preocupa conosco,
está atento e cuida de nós. Você ouviu um pequeno trecho de um dos livros da editora Árvore da Vida. Para mais informações, acesse www.editoraarvoredavida.org.br.